Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore e hoje a gente vai conversar sobre a baixa autoestima e a baixa libido. E essa é a primeira live do ano, tô muito feliz em estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas e feliz ano novo, né, galera? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. E de tempos em tempos eu resolvo fazer uma live express. E lives express são rapidinhas, de 15 minutos, para a gente conseguir conversar um pouquinho e também desbloquear algumas travas que a gente tem com relação à sexualidade. Especialmente aqui nos ensinaram o que era sexualidade e o que de fato ela é vivenciada no corpo. Porque é muito importante a gente começar a desmistificar a sexualidade que é vendida no Google, na pornografia, nos filmes hollywoodianos e aquilo que realmente passa no corpo. E hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre baixa autoestima e a baixa libido, como uma está vinculada à outra. Então sejam mais do que bem-vindas, uma ótima noite. E tá sem som? Ai, não acredito! E agora? Tô falando aqui e tá sem som, gente, como assim? E agora, gente, vocês podem me dar um feedback? Como que tá o som? Como é que tá a imagem? Obrigada, viu? De Jesus, Andréia de Jesus. Então sejam bem-vindas. Quem tiver aqui, tá normal? Então vamos lá. Porco louco. Então vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas. Uma ótima noite para vocês. Então vamos dar início. Então já convido vocês a participarem, mandarem as suas perguntas para a gente fazer essa troca, né? Para a gente ir conversando, fluindo de uma forma gostosa e para também, né, não deixar a Elisa viajar tanto e trazer mais para o presente. Eu não sei, meninas, eu tô vendo aqui que tem meninas que estão falando que tá normal, tem outras que não tá tanto, então talvez seja a configuração do celular, é bom dar uma olhadinha, tá bom? E depois a gente consegue dar uma olhadinha nisso também, tá? Qualquer alteração aqui vocês vão me dando feedback. Então, eu tenho que confessar pra vocês que a ideia eu não tinha programado fazer essa live, mas eu tinha escrito na minha agenda o seguinte, que eu queria conversar sobre esse tema, que é baixa libido e a baixa autoestima, como uma influi na outra. Só que eu passei o dia inteiro, segunda é um dia que eu tiro para produzir conteúdo para Mulher Árvore, né? De fazer as artes, de escrever alguns textos, né? Me dedicar a essa produção. E eu passei o dia inteiro, né? Tentando escrever com as ideias na cabeça, mas com uma dificuldade tão desafiadora aqui dentro de sentar e escrever no papel. E eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me cobrar, a tentar ser perfeccionista e a controlar as coisas o máximo que eu posso. E daí eu fiz uma prática muito simples de olhar para dentro e falar assim, poxa, Elisa, talvez o formato que você deseja não tá dando certo porque hoje não é um dia para você escrever. Hoje é um dia para você talvez se comunicar através da fala. E lembre-se, antes de mais nada, feito é melhor do que perfeito e a ideia é trazer o conhecimento e talvez mais para frente a gente escreve. Mas hoje eu gostaria de entregar isso para vocês. E é por isso que eu chamei vocês tudo de última hora para vir conversar um pouquinho e também para a gente dar início a esse ano novo, né? Que está iniciando e que a gente está cheio de força, cheio de energia, esperança, né? Talvez seja a melhor época do ano que a gente começa a repensar muitas questões e também avaliar muitas questões da nossa vida para promover mudanças, né? Porque eu percebo que o público da Mulher Árvore é um público que está buscando autoconhecimento, que a gente quer gozar, que a gente quer viver o prazer, mas a gente também tem uma busca profunda com nós mesmas. E essa reconexão com quem a gente é, tentando cada vez mais se melhorar, mas acima de tudo, né? Construir esse caminho que é nosso. A gente vai bebendo das fontes, né? Eu percebo esse padrão das minhas alunas, a gente bebe das fontes, mas acima de tudo, a gente precisa transformar o conhecimento dentro. Então eu falei assim, por que a gente não faz algumas lives, explora esse conhecimento falado e desenvolve essa conexão, criar esse espaço entre a gente, tá bom? Então já começo bem sincerona aqui, o objetivo da live é essa. Vamos conversar então sobre a baixa autoestima versus a baixa libido. Com certeza uma está super conectada à outra e eu quero saber, antes de mais nada, de realmente dar início, como que é a autoestima de vocês? E como que vocês avaliam a sua autoestima? Vocês se sentem confiantes?
Vocês se julgam menos? Vocês se acham mais bonitas? Ou então vocês identificam, nossa, como eu sou foda, pensei nisso, nisso e aquilo. Conta pra mim, porque isso faz muita diferença naquilo que a gente vai falar. Especialmente quando o reflexo tá na nossa libido. Porque parece que andam de mãos dadas as construções daquilo que nos falaram, que são padrões de inteligência, padrões do que é uma mulher sexy, sensual, né? Que toda tigresa, né? A femme fatale, as caras e as bocas. E como que isso, de certa forma, tem impactado na nossa conexão com o corpo, com a nossa conexão com o prazer e, acima de tudo, né? Com essa conexão, o que a gente está sentindo? Será que aquilo que a gente sente, será aquilo que a gente se enxerga, a gente se permite ser vista no mundo? É importante a gente se perguntar isso, porque quando a gente menos espera, sabe esses monstrinhos que vivem dentro da gente, que pensamentos, né, aleatórios que vêm, parece que nos derrubam, que fazem às vezes a gente se preocupar muito com o que as outras pessoas pensam. Quando a gente fala num contexto sexual, a gente sabe sim que muitas das vezes tem mulheres que ficam desconfortáveis com o corpo, têm medo das suas próprias reações, do que a outra pessoa vai pensar. E às vezes acreditam que para se viver uma sexualidade, inclusive a ideia do que criaram a libido alta, precisa de pilares que são extremamente externos e alheios a nós, que fazem a gente acreditar que a libido é uma coisa que na realidade ela não é. E isso faz com que a gente se sinta menos potência, faz com que a gente se sinta menos sexy, seja menos mulher, menos bonita, menos potência. E a sexualidade, a energia sexual, quando ela está integrada com aqui, ó, com esse emocional, com o nosso sentir, e sim com a nossa autoestima, com a valorização de nós mesmos, da forma como a gente se enxerga, cara, a gente se transforma realmente em potência. Pelo menos foi esse o meu caminho e é por isso que para mim é tão importante falar para vocês. Vou ler um pouquinho aqui as mensagens, tá bom, gente? Só para eu não viajar tanto sem vocês junto, né? Vamos viajar junto aqui nesse rolê. É minha cara começar a falar sem parar. A Mar Costa tá falando que é baixa. A Joyce disse que no momento tá 0. Vamos mudar esse jogo, gente. Não gosto de tirar fotos porque eu sempre acho um defeito. Já me achei mais bonita. Muito baixa, me sinto muito longe do que acho bonito ou sexy. Baixa. É forte essa fala, né? E, gente, vou falar pra vocês. É normal com que a gente, às vezes, tenha dias que a gente tá melhor, então a gente consegue se enxergar, né, de fato. Tem dias que a gente não tá tão bem assim, e isso afeta. Às vezes é um comentáriozinho, né? Um comentário que não tem nada a ver com a nossa aparência ou com nossa inteligência, sobre as nossas capacidades, mas isso afeta profundamente aqui dentro e parece que desestrutura várias coisas. Quando que foi? E isso não foi nem por maldade nem nada, só foi uma constatação de fato. Olha só que loucura. A minha irmã, agora nessa semana de Natal, a gente passou junto lá na chácara dela. Nossa, um lugar lindo, que tem lago, enfim, todos os paranauês. Só que tava um tempo chuvoso e fazia pelo menos uns 2 dias que eu não lavava o cabelo, então tava um pouco mais oleoso. Daí ela só fez essa constatação que não era nem pejorativa, não era pra minar nada da minha autoestima, mas ela falou assim: Elisa, como seu cabelo está, autoestima aqui embaixo dessa lâmpada, né? Com reflexo, dá pra ver bem, né? Que tá um pouquinho oleoso o seu cabelo. Mas isso me afetou, me pegou tanto de surpresa que não foi o que ela falou, mas a forma como eu me senti a uma constatação de algo muito simples. E como que eu percebi que naquele momento, naquele dia, naquela circunstância, a minha autoestima não estava lá tão bem. E tá tudo bem. Não quer dizer que a gente precisa sempre estar com a autoestima boa, sempre lá elevada, mas a gente precisa entender que a gente tem valor. E isso vai muito além do julgamento ou então daquilo que a gente criou, que o outro está julgando sobre nós. Porque o valor, a estima que a gente tem por si, sim, vem por conta das nossas experiências, sobre as crenças, sobre muitas das nossas feridas de infância, e isso a gente vai falar em um outro dia, e falar exatamente as dificuldades que a gente tem de sexualidade com as feridas de infância, que fazem a gente entrar em cada roubada, menina, mas a gente vai falar de outro dia, porque esse é um tema profundo. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes nosso valor e as construções de que demarcam
quem a gente é e o nosso valor está muito mais num padrão cultural, muito mais num padrão, sim, patriarcal, especialmente quando a gente vem falando sobre inteligência, sobre aparência, sobre a sexualidade, principalmente a feminina, né? Que esquece totalmente da nossa ciclicidade e principalmente sobre os processos naturais do nosso corpo e como que isso é importante, essa conexão e essa compreensão corpo, emocional e a nossa mente e dar toda essa permissão para desbloquear essa potência. A gente vem sim de uma sociedade que cria valores, né? De que, olha, você só é bonita se você for assim, assado e dessa forma. Você só é sensual se você fizer caras e bocas, fazer determinadas posições, ou então você pode ser sexy, mas não tão sexy assim. Porque existem mulheres para casar e mulheres só para sair. Existem mulheres que chamam a atenção na rua, mas também estão chamando por algo mais. É uma sociedade que, querendo ou não, ao mesmo tempo que instiga as mulheres a viverem determinado estilo de sexualidade, sensualidade e beleza, ao mesmo tempo, se a gente quer também explorar até mesmo o estereótipo que nos foi dado demais, a gente pode correr um sério risco à violência. Então a gente vive nessa briga constante em que a gente acaba determinando, como muitos comentários aqui, que a nossa aparência, o nosso valor, a nossa sensualidade está muito mais pautada aos parâmetros do que a mídia falou do que era bonito, né? Principalmente o marketing, né? Que vem trazendo um monte de conceitos de beleza e que se você não for essa mulher branca, alta, corpo violão, loira ou com qualquer outro tipo de característica física específica que só agregam poucas mulheres, você não é sexy, você não é bonita e você não tem valor. E, gente, eu vou falar com toda a verdade aqui no momento e pode sair até um palavrão, porque é a minha cara fazer isso. Né? Porque a gente também rompe aqui o estereótipo de sexualidade, sensualidade e espiritualidade. Enfim, tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui comigo pra gente não se desconectar, tá bom? E por que eu falo isso? Porque seria muito ruim, muito merda mesmo, e essa é a minha jornada enquanto pessoa de reconexão com a própria sexualidade. Porque, gente, se vocês olharem pra Dona Elisa, 1,54 m, eu sou baixinha, eu sou magrela, aqui aparece tudo os ossos. Agora que eu engordei um pouquinho mais, que agora tá com o bumbum maior, aqui os culotes estão maior, as coxas estão mais grossas, enfim. Mas a minha vida inteira sempre fui pequenininha, sem peito, sem bunda, um corpo super magrelo. E convenhamos, né? O meu rosto também não é nada padrão. E é muito forte isso, porque eu lembro que quando eu era mais jovem, isso era uma super questão. Eu tenho um ascendente leão, sou regida por Vênus em tudo quanto é casa. E é muito maluco isso, porque eu sempre tinha amigas que eram modelos, lindas, maravilhosas, com pernas longas, com olhos claros, maravilhosas também enquanto ser humano. Mas eu lembro que isso mexia tanto comigo, porque quando a gente é mais jovem, a gente também quer ser visto, a gente também quer entrar nos estereótipos e a gente não se questiona. E é muito doido, porque se hoje eu pareço ser, nem tanto talvez, né? Mas eu tenho 32 anos, né? Pra quem não sabe. E vira e mexe, alguém fala pra mim que eu pareço ser muito mais jovem. Lógico que a minha aparência, associada com a minha personalidade, risonha, brincalhona, faz com que as pessoas me vejam de uma forma muito mais jovem. Mas quando eu tinha lá meus 15 anos, bicha, eu parecia ser muito, mas muito jovem mesmo do que eu deveria ser. Então eu sempre me sentia menos. Quando a gente saía, eu percebia que todos os meninos queriam dançar com as modelos. E comigo, ninguém olhava. Isso mexia muito com a minha autoestima. Eu lembro que na época que eu dançava, era muito difícil, porque eu entrei pro grupo adulto, né, quando eu era adolescente. Eu entrei no grupo adulto muito jovem, muito nova mesmo. Com 12 anos eu já dançava com o grupo adulto. E lá eram pessoas, mulheres de 18 anos para mais dançando. E eu tava lá dançando junto com elas, o que para mim era realmente uma valorização, que a minha arte, né, que eu poderia estar com grupos mais avançados, e uma possibilidade de crescer era maravilhosa. Mas também haviam cobranças do que eu precisava ser adulta antes do tempo, que eu era uma criança, que eu era infantilizada. Eu era uma criança, mas havia uma cobrança
de comportamento, de beleza e até às vezes um pouco de estigma pela minha infantilização, por estar num grupo adulto. Então eu me cobrava a parecer com essas mulheres, a agir com essas mulheres. E havia uma cobrança implícita, explícita, mas havia, antes de mais nada, uma cobrança com a Elisa. E isso eu percebo que ao longo da minha caminhada, sabe o que acontecia? Eu sempre tinha que agir como uma mulher sexy e sensual. Como eu dançava, eu aprendi muita coisa na dança, desde a arte, da encenação, do movimento. Então sim, eu compreendo aquilo que é esteticamente bonito e chamativo quando a gente dança. E essa é uma das grandes desilusões, tanto com o meu corpo, com a minha jornada, que é reconectar com a dança agora de uma forma que realmente conecte com aquilo que eu desejo sentir e não que as pessoas esperam. Mas o que eu contei toda essa minha história para vocês é que a validação da minha autoestima, da mulher sensual, do meu prazer, é o que acontece com a grande maioria das mulheres. Às vezes a gente se priva de viver várias coisas e potências, inclusive da nossa sexualidade, porque a gente vive sobre o parâmetro de ser desejada pelo outro, de ser igual às pessoas. E a gente não precisa ir só também no campo da sexualidade, da aparência e da beleza. Porque, convenhamos, pessoas que se adequam a esses parâmetros estéticos são muito poucos do que é vendido, seja no marketing, né, do que é a beleza, do que é uma mulher bonita e sensual, até mesmo nos trâmites da pornografia, do que deveria ser o sexo e o prazer, que vai totalmente contra e rompe totalmente o nosso corpo. E a gente percebe várias coisas que estão encrustinadas e estão formando aqui dentro construções dentro da gente, que também tem muita base desde a nossa infância, da forma como a gente se sentia vista, se sentia amada pelos nossos pais, pelos amigos, enfim, tudo isso que forma nosso sistema de crenças e julgamentos sobre a gente. Para mim, foi extremamente importante começar a entender como que esses parâmetros, especialmente o parâmetro de que, ai gente, vocês são maravilhosas, viu? Aqui me ajudando e respondendo, né? Porque às vezes eu dou uma viajada, mas vamos conversando. Vou voltar 2 passos. E para mim, na minha jornada, é muito forte isso de que foi importante começar a desmistificar e sair desse rompimento, porque foi construído também uma ideia sobre a gente que a gente precisa assumir certos estandartes para ser alguém, para ter um valor, e a gente perdeu de conseguir enxergar quem a gente é. Qual que é o nosso verdadeiro valor para além do olho do outro, o olhar do outro e esse peso do julgamento. Porque sim, as pessoas podem nos julgar, mas nenhum julgamento é pior do que o julgamento que a gente faz com nós mesmas. De não se achar bonita, de não se achar capaz de sentir prazer, de não se achar suficiente, então precisa fazer muitas coisas para que a outra pessoa nos veja. Porque essa é a minha história, por muito tempo foi. Ou então a gente a todo momento tenta se esconder, ou então a gente cria um personagem, né? Principalmente quando a gente fala da sexualidade, em que a gente precisa se mostrar como sexualmente bem resolvida, ou então a gente acha que a gente não tem estima suficiente, a gente não consegue assumir esse personagem, então a gente se sente mal. E a gente começa a ver esses parâmetros do que é uma sexualidade, do que é uma libido, do que é uma aparência bela, do que é uma libido alta, no padrão linear e patriarcal, que literalmente rompe os nossos corpos, rompe a nossa energia sexual e principalmente seca a nossa vagina, né? Porque convenhamos. Brincadeiras à parte, gente. Tô engraçadinha hoje, deixa eu olhar o horário. Já vou começar a finalizar para eu não ocupar muito do tempo de vocês, tá bom? Mas a gente começa a perceber que tá muito voltado ao olhar do outro. E para mim foi muito importante começar a desmistificar isso, porque eu descobri que eu era essa pessoa que eu achava que eu era super bem resolvida sexualmente, mas eu morria do medo do julgamento do outro. Eu não me permitia, às vezes, ir além nas minhas capacidades de vivenciar o prazer. Eu sempre achava que a minha libido era baixa ou alta demais, porque eu tinha que atingir determinadas características que eram pautadas por outras pessoas. E normalmente, até mesmo, a minha autoestima era muito pautada sobre a referência de se a outra pessoa me falava que eu estava bonita ou não. E era sempre, se a gente parar para olhar, os parâmetros, elas estão muito baseadas, sim, a um olhar masculino, aquilo que é desejável, tanto no sexo quanto na nossa aparência, sobre como a gente deve se portar. Há um olhar muito estereotipado do masculino ferido, do patriarcado e de todos esses condicionamentos.
E o convite é a gente entender o quanto desses personagens, o tanto dessas máscaras que a gente coloca, né, mexe com a nossa sexualidade. Em quantas situações a gente não se coloca para assumir um personagem, ou então a gente não se permite vivenciar determinadas experiências porque a gente não se sente capaz. Isso a gente pode falar em vários temas de autoestima, de várias áreas da nossa vida, mas principalmente no termo da sexualidade. E é desafiador, sim, porque exige da gente um processo de autoconhecimento e essa permissão de se descobrir. Porque parece óbvio, mas não é. A gente desconhece, a gente terceirizou o nosso prazer. A gente, às vezes, tem mulheres até hoje que acreditam que a outra pessoa vai ser capaz de nos levar além daquilo que a gente foi sozinha. A gente sempre, às vezes, acha, muitas mulheres acreditam que a outra pessoa precisa validar a nossa aparência, as nossas bocas, os nossos trejeitos, que é muito mais importante uma criação da nossa mente sobre como deveria ser o sexo e uma expectativa do que necessariamente essa conexão com o sentir. E como que a gente pode trabalhar? Adorei essa pergunta, viu, Sandra? Como que a gente pode trabalhar, então, a nossa autoestima? É começar a entender que tudo aquilo que está dentro da gente, especialmente os nossos criticismos, os nossos julgamentos, grande parte não é só nosso. Tudo aquilo que a gente criou sobre aquilo que a gente deveria ser, a maior parte, especialmente quando a gente percebe que está colocando muito mais tempo em se criticar, colocando muito mais tempo, dinheiro, às vezes, em se endividando, porque acontece bastante em procedimentos estéticos, em muitos. Não quer dizer que você não possa vivenciar, comprar maquiagem, comprar algum cosmético, mas quando a gente bota muita força em se modificar inteiro para ser aceito, é um chamado para olhar. E a autoestima vem dos pequenos detalhes do nosso dia a dia de começar a se valorizar, mas principalmente começar a entender o que para você é bom, do que para você é belo. Às vezes é necessário sim que a gente comece com coisas que talvez a nossa mente diga, imagina, isso nunca vai dar certo. Mas às vezes uma coisa que a gente precisa começar a dar os primeiros passos é se olhar no espelho e começar assim a se afirmar o quanto que a gente é bela, o quanto que a gente é sensual. Olhar e se reafirmar isso. Olhar para o espelho é uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, que às vezes eu apareço descabelada na frente do espelho e eu falo assim, meu, que gata! Às vezes até a meleca que tá saindo, né? As remelas do olho, acabou de acordar. E eu dou risada porque acaba sendo divertido, porque a minha mente racional tá falando, imagina, olha só que louca. Mas aqui eu permito que uma criança brincalhona, que todo mundo tem, que nos habita, se divirta com a ironia de haver esse rompimento e trazer mais acolhimento para nossa mente, né? E como que isso afeta? Às vezes pode nem ser real o julgamento da nossa mente. A maior parte das coisas que a nossa mente cria, inclusive, não é real. Ela age por medo, ela age em defensiva do que necessariamente com uma certa objetividade. Então, a gente precisa começar a criar formas de se questionar se isso realmente é real, se a gente tem 100% de certeza de que isso é uma realidade e começar também a entender e a se acolher. Parece bobo? Começa brincando, começa falando para você. Começa simplesmente, se dá a permissão de ver coisas que você morreria de vergonha de fazer com medo do julgamento. Porque a autoestima é sim, que nem a Thaís falou, uma construção diária em que a gente vai montando as pecinhas do Lego até construir isso e se fortalecer. E eu te diria mais, de tempos em tempos, até mesmo essa construção, você pode se dar a auto-permissão de ir lá, romper e reconstruir novamente para a nova pessoa que está nascendo aí. Porque a gente é cíclica, porque a gente está em processo de transformação, que a gente está se buscando ao longo do caminho. E a gente precisa começar a perceber o que dessas construções realmente é real e aquilo que realmente está no seu sentir e aquilo que te faz bem. No âmbito da sexualidade, para a gente entender a nossa libido, a gente precisa entender a nossa libido enquanto cíclica, mas acima de tudo, saindo do condicionamento daquilo que nos disseram que era libido.
e fazer esse estudo, porque a Elisa pode vir aqui e falar, a libido é isso, X e aquilo, você precisa estar alta sempre, isso ou aquilo, o que não é o que eu acredito, porque eu acredito na libido cíclica, e quando a gente começa a se observar, a gente vai entendendo todas as suas nuances e um mapa de como aumentar, mas acima de tudo, eu acredito que por mais que a gente entenda, cada pessoa na sua individualidade tem o seu valor e funciona de uma forma muito específica, porque a gente pode passar técnicas de massagem, pode passar técnicas de como funciona todo esse mapa, mas no final quem está sentindo é você. Quem sente o calor, quem sente a pressão, quem sente o prazer ou a dor somos nós. Mas é se dar a permissão da nossa individualidade ser exatamente quem a gente é. A Elisa, por incrível que pareça, por muitos anos, achou que ela precisava ser mais séria, achava que precisava suprir tudo no meu mental. Então eu precisava ser bruta, eu não podia dar gargalhada, eu não podia falar besteira, ou então se eu fizesse isso, eu me punia, eu me sentia mal, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não sei vocês, mas eu era essa pessoa que se eu saía com uma turma de amigos e por um acaso eu conversasse alguma coisa e às vezes até as conversas, quando eu chegava em casa, às vezes a gente saía para festa na época da faculdade, eu lembro muito disso. Às vezes saía para conversar com as pessoas, enfim, fazer, né, o que jovens fazem. Eu sou jovem ainda, mas vamos lá. Mas quando eu voltava para casa, eu me julgava muito. Parecia que eu tentava repassar todas as minhas falas para ver se eu não tinha feito nada de errado. Para ver se eu não tinha falado nada assim que as pessoas achassem que eu seria menos inteligente. Ou então, né, eu ficava sempre nesse... Eu sou bem venusiana, gente, tenho Libra em tudo quanto é canto do mapa e um ascendente leão. Então, a minha aparência sempre foi uma questão muito forte. Então, aparecer com o cabelo molhado, sentar com os cachos definidos e falando, para mim seria impossível. Ou então, se permitir falar, brincar de uma forma muito mais espontânea, sem me sentir o peso na consciência do que as pessoas poderiam estar interpretando. Isso tem tudo a ver com a nossa autoestima, com a nossa valorização e essa autopermissão de ser quem a gente é. É um trabalho contínuo de formiguinha? Sim, porque às vezes até hoje, às vezes eu me questiono, nossa, será que eu deveria ter falado isso? Mas logo é um processo de acolhimento, né? A gente se toca aqui, eu tô aqui parando nesse velho padrão que eu tinha 500 anos atrás e o que isso está querendo me dizer? Talvez o que está querendo dizer no caso da Elisa é sempre que tem uma criancinha ali querendo ser amada, ser vista, em cima de tudo, acolhida. E dar essa permissão que não importa o que eu fale, né? Lógico que eu vou estudar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou trazer aquilo que eu sinto, conectado com o conhecimento, trazer o melhor para as pessoas, mas por mais que eu tenha falado algo, uma merda muito grande, ou então ter falado vários palavrões do começo ao fim, é entender que eu sou humana e eu não preciso ser perfeita o tempo todo, eu não preciso controlar cada passo da minha vida. E muitas vezes, quando inclusive eu saí do meu controle mental, que é super forte, às vezes as pessoas acham que eu sou muito de boa, sou, mas eu tenho um controlador interno terrível. E às vezes é se dar a permissão, inclusive, de entender que a gente é humano. Às vezes na nossa sexualidade a gente não se permite algo muito simples, que é tentar algo diferente para saber se dá certo ou não, ou se condiz, se nos dá mais prazer ou se talvez isso não vai dar certo pra gente. Porque a gente tem medo. A gente às vezes deixa muita responsabilidade na mão dos outros sobre algo que é só nosso. Seja a nossa estima, seja a nossa libido, seja a nossa sexualidade. Mas saiba, cada uma de vocês que estão me assistindo, que estão nessa viagem junto comigo, eu prometo que eu já vou finalizar, que eu me empolguei demais, né, gente? Mas vamos lá. Mas saiba que eu acho que quem você é tem valor. A forma como o seu ritmo se expressa. E a sua ciclicidade é só sua. A gente pode trabalhar com todos os arquétipos, a gente pode trazer todas as tabelas, pode trazer todos os mapas. Eu tô empolgada? Tem um livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Conta pra mim aqui quem já leu esse livro. Eu amo, releio sempre. Inclusive tô relendo de novo, né? Eu já vou contar por quê. E tem uma parte que é um capítulo do conto da Dança das Mariposas. Eu acho que é assim o nome. Em que ela fala sobre o processo do corpo e o quanto que o corpo é incrível na sua individualidade. Quanto que a gente é tão criado tantas expectativas sobre a nossa aparência que são irreais, que são dadas por uma indústria, né, sobre pessoas que estão nos tentando vender que a gente tem algum problema,
que a gente é menos, que a gente não é o suficiente. Por isso, para a gente realmente crescer, ser mais inteligente, ser mais bonito e alcançar estandartes da nossa vida, a gente precisa de produtos, a gente precisa de um consumo, a gente precisa ser algo diferente de quem a gente é. E nesse capítulo, depois vocês dão uma lidinha, e quem já leu, conta pra mim. E nesse capítulo, ela começa falando sobre o quanto o corpo dela, né, e o corpo de uma amiga dela, que elas estavam fazendo estudo, não sei aonde, né, eram super diferentes uma da outra, e o quanto havia uma beleza intrínseca ali. Porque esse corpo, inclusive o seu formato, a cor dos olhos, o formato da boca, o cabelo, a cor da pele, na sua individualidade, havia uma beleza e contava uma história, que não era só uma história sobre aquilo que nos falaram, mas sim sobre a história, inclusive, da sua ancestralidade. E essa necessidade que a gente tem de negar a nossa beleza e essa individualidade que fala de toda uma linhagem, porque sim, a gente herdou vários traços, né? Essa individualidade por si só, ela é linda, porque é uma mistura e tenho certeza que, por mais parecido que algumas pessoas possam ser, você vai ser único. Assim como a nossa alma selvagem, é o livro das mulheres que correm com os lobos. E é muito legal que daí... Ai, eu adoro esse livro, gente, eu me empolgo muito, porque eu adoro esse conto, inclusive. Porque daí ela conta o conto da dança das mariposas, que todo mundo espera, né, que seja uma dança numa determinada tribo, onde vai aparecer um monte de meninas jovens, com os peitos empinados, né, com asas lindas e maravilhosas, né, bem estilo padrão, porque a mariposa é linda. E, na verdade, quem aparece para romper todos os estereótipos, né, do que a nossa sociedade criou como beleza... Aparece uma anciã dançando alegremente ao seu estilo e sentindo como deveria ser o movimento, independente se para as pessoas seria um belo ou não, mas aquilo que a alma delas necessitavam naquele momento. Faz tempo que eu não leio esse conto, mas me veio à mente e resolvi contar, né? E é muito bonito porque até hoje a gente cria uma ideia de beleza que é irreal, que são só jovens com uma estética muito específica, muitas vezes com muitos procedimentos estéticos, e que tira da equação qualquer mulher de 30, 40, 50, 60 anos. A sexualidade também, a gente precisa sempre ser congelado no modo infantil, não no sentido também, mas infelizmente, né? Mas a própria sexualidade é vista como potência quando a gente está na nossa juventude, onde a gente não tem tanta consciência, aonde a gente não tem a sabedoria de toda a jornada que a gente trilhou até aqui, no momento que a gente vive hoje. E essa exclusão desse amadurecimento do corpo feminino, da sexualidade feminina, faz com que as mulheres se acham menos potência à medida que vão amadurecendo. Gente, não é verdade isso. Inclusive, a sua libido muda sim, mas não quer dizer que ela diminui a ponto de não existir, mas que ela se transforma junto com a sua transformação e amadurecimento. Você precisa voltar a se conhecer, você precisa voltar a se reconhecer o corpo, quem você é, a sua aparência e voltar a se enxergar. Porque a gente é muito além daquilo que nos disseram. Enfim, né, gente? Eu sei que eu já viajei, acredito que eu falei muito mais do que eu deveria ter falado. Tava aqui, tava pronta. Eu até tô de saia aqui porque eu vou fazer vaporização, que eu tô numa semanada de fazer vaporização do útero com tanchagem. E eu falei assim, não, vou deixar toda pronta, vou fazer a live rapidinho já para pular ali, fazer a minha vaporização e descansar. Mas acho que eu me empolguei, né? Eu tô fazendo uma semana dessa vaporização. Comecei ontem, né, com a lua nova, uma vaporização de limpeza. E ontem eu já tava sentindo que eu precisava falar com vocês um pouquinho sobre. Falei muito mais daquilo que eu tinha programado, tinha até feito um esqueminha, mas eu espero que tenha acessado para vocês aquilo que vocês precisavam receber. Espero que vocês sintam no coração aquilo que eu tô sentindo, porque realmente acho que é um tema muito importante a gente voltar a se reconectar, a se aceitar e, acima de tudo, fugir um pouquinho daquilo que nos disseram, daquilo que a gente é. Porque pra mim é se dar permissão de tentar, de errar, mas acertar muito. Porque não é acertar pro outro, mas é acertar no caminho da nossa potência. E tá tudo bem a gente não ser perfeita. Há uma beleza, inclusive, nessa imperfeição. Porque isso te diz, sabe o quê? Que você não é um robô, mas que você é você. E isso é beleza. A sua libido não é um robô, não precisa estar sempre alta. E quem você é,
a sua saúde. Dançar, a gente sempre fala errado, né? A sua saúde é importante. Qual erva é boa para libido? Ah, tem várias, porque vai depender também do teu emocional, do teu estilo de vida. Tem uma Damiana. Eu sempre falo o nome das ervas tudo errado, viu, gente? Vocês perceberam? Tô em charging. Mas eu tenho um post. Eu sei, mas às vezes eu dou uns chute na cabeça. É assim mesmo. Eu preciso tudo anotar. Mas tem um post aqui na Mulher Árvore, inclusive é recente, acho que saiu na semana passada, que é Ervas de Vênus. E tem a Damiana, que ela é muito bom. Só tem que prestar um pouquinho de atenção em alguns quesitos de precaução, como se você está amamentando, está no período, né, tá grávida, enfim, tem algumas coisinhas que é importante você dar uma olhada. Enfim, gente, adorei a nossa troca, adorei a gente ter conversado um pouquinho. Era só para ser 15 minutos, mas eu já tô aqui falando há meia hora. Então, obrigada por vocês me ouvirem, por essa troca maravilhosa. E gratidão por vocês serem exatamente quem vocês são. E não importa que as pessoas digam, você tem valor. Nós temos valor e na nossa individualidade a gente completa todo. Algumas pessoas dizem que é egoísmo, mas não é. É só você sendo quem você é, seguindo seus sonhos, seus desejos e principalmente o seu gozo, a sua libido, a sua sexualidade, que é a potência, sim. E antes de finalizar, eu só vou contar uma coisa pra vocês, que eu já comentei em algumas redes sociais, mas fiquem tranquilas, é algo que é muito bacana. Agora, no dia 20, eu nem comecei a divulgação, não tem nem link nem nada, mas em comemoração ao aniversário de 4 anos da Mulher Árvore, já faz tudo isso, gente. Que ela existe. Faz tudo isso que existe. Enfim, eu vou dar um curso gratuito para vocês sobre a libido cíclica. Então, eu vou trazer um mapa inteiro para vocês terem ferramentas para desbloquear, entenderem como vocês funcionam, para vocês desbloquearem isso na vida de vocês, porque vocês merecem, sim, ter uma libido, ter desejo, saber estimular, saber o que está inibindo e trazer esse acolhimento de não precisar ser perfeito, de não ser o padrão, mas saber como que no corpo de vocês funciona e ativar aquilo que é necessário. Porque você merece viver uma vida de gozo, você merece vibrar de prazer, seja no sexo, mas principalmente na vida, tá bom? Eu acredito nisso. Ser quem a gente é tem valor, inclusive na nossa intimidade, viu? Então é isso, gente. Não tem link nem nada, mas vai ser só no dia 20. Eu vou começar a divulgar de fato dia 20 não, acho que lá pro dia 6. Então é isso. Fiquem atentas e quando sair a inscrição, se inscrevam, que é tudo gratuito. E vai ser, ó, top. Nem gosto de falar top, mas vai ser gratiluz. Também não gosto dessa palavra, vai ser maravilhoso, com certeza. Então é isso, gente. Gratidão, viu, por vocês terem ficado até agora comigo. Espero que vocês tenham uma linda noite. Eu tô indo pra minha vaporização e espero que vocês também coloquem os autocuidados de vocês em dia, viu? Então é isso. Um beijo. Fiquem com a deusa. E é isso. Tchau, tchau.